Tá bom, muitas pessoas têm dúvida, várias igrejas, várias denominações, muitas pessoas não sabem como vai ser o arrebatamento, e hoje, né, através do Espírito Santo, a gente vai esclarecer para cada um de vocês os detalhes de como será o arrebatamento. Será que vai ser somente a igreja A, a igreja B? Será que vai ser só os adventistas que vão ser arrebatados? Ou os pentecostais, os católicos? Todas essas dúvidas irão ser tiradas, detalhe por detalhe, sobre o que vai acontecer. Primeiramente, uma feliz terça-feira para cada um de vocês, que Deus abençoe. E agora iremos entrar no tema de hoje: o arrebatamento e a volta de Jesus. E a pergunta que não quer calar: quando dará início ao arrebatamento? Quando dará início? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Esperar você abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Deixar todos abrirem para que todos venham ser edificados pela palavra de Deus. É um tema maravilhoso e nós estamos bem próximos dessa realidade, né? Não sabemos nem o dia e nem a hora, mas eu creio que Jesus está bem perto de voltar, porque o mundo está indo de mal a pior. Todos os sinais estão se cumprindo nos nossos dias. Estamos nas últimas profecias, como a gente viu aí no vídeo agora há pouco, né? Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Quando dará início ao arrebatamento? Versículo 16 diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Louvado seja Deus, né? Através desse versículo bíblico, nós concluímos que o arrebatamento, ele dará início na volta gloriosa do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, para o encontro do Senhor nos ares. Que coisa maravilhosa, né? Na volta de Jesus dará início ao arrebatamento. E naquele dia nós veremos os mortos em Cristo ressuscitarem. Você está preparado para isso? Ter um grande reencontro com os seus familiares, né? Pessoas que você gosta bastante, já morreram, e nesse momento você não pode ver, mas naquele dia você verá sendo ressuscitada. Aquele dia será um momento de bastante alegria, pois as sepulturas irão ser abertas e os mortos em Cristo, desde a época de Adão até o tempo do fim, serão ressuscitados. Nós iremos ver todos os personagens bíblicos que morreram em Cristo Jesus, iremos ver os discípulos, iremos ver os apóstolos, os profetas, né? Os patriarcas da igreja, iremos ver várias e várias pessoas que morreram em Cristo Jesus. E naquele momento que os mortos em Cristo ressuscitarem e Jesus aparecer nas nuvens do céu, a Bíblia diz que dará início ao arrebatamento. E um detalhe que nos chama a atenção nesse texto, né? Que o Senhor Jesus, ele não tocará na terra pela manifestação da segunda vinda. Ele ficará nos ares e nós seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Mas a pergunta que não quer calar: se o Senhor ficará nos ares, então como será o arrebatamento? Se ele vai ficar nos ares, né? Como será o arrebatamento? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 13. Marcos capítulo 13, verso 26 e 27. Como será o arrebatamento? A gente já viu que dará início na volta gloriosa de Jesus, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitam, e ali dará início ao arrebatamento. Mas como será o arrebatamento? Verso 26 diz o seguinte, 27. Então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. A palavra do Senhor nos mostra que o arrebatamento será da seguinte forma: quando Jesus aparecer nas nuvens do céu,
A Bíblia diz que ele enviará os seus anjos para recolher os escolhidos dos quatro cantos da terra, os quatro pontos, né, cardeais da terra. E assim será o arrebatamento. Os anjos vêm ao nosso encontro, desce aqui para o planeta Terra, nos toma, nos pega e nos leva ao encontro do nosso Salvador, que estará nas nuvens, nos ares. Né? Essa de que a pessoa vai sumir, vai desaparecer, isso é mentira, não tem na Bíblia. O arrebatamento será da seguinte forma: os anjos descem, nos pega, nos toma e nos leva ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, a palavra arrebatamento no dicionário, arrebatar, né? Significa pegar, significa tomar. Nos originais também tem esse significado, né? De tomar, pegar. E quem é que vai nos pegar? Quem é que vai nos tomar? Os anjos, quando aparecerem nas nuvens do céu. Eles vêm ao nosso encontro, nos pega, nos toma e nos leva ao encontro do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos agora abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 47. Abra a sua Bíblia. É uma parábola, a gente vai ver a parábola da rede, que ilustra justamente o que irá acontecer na hora do arrebatamento nos últimos dias. Parábola da rede. É uma parábola maravilhosa também, que vale a pena a gente ver. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentado, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, essa parábola ilustra o que irá acontecer nos últimos dias, na hora do arrebatamento, na hora da volta de Jesus. Os anjos irão descer e ali irá fazer uma separação dos bons e dos maus. Os que tiverem feito bem, esses estarão salvos, irão ser arrebatados. E os que tiverem feito mal, para esses a Bíblia diz que vai haver choro e ranger de dentes. Assim como o pescador, a Bíblia diz, quando vai à praia, rebola sua rede e pega várias espécies de peixe, né? Ele pega várias espécies de peixe. Aí ele escolhe ali, separa os peixes bons dos peixes ruins. Da mesma forma será na volta gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo. Vai haver uma separação dos bons e dos maus. O arrebatamento será alegria para muitos, mas tristeza para outros. Alegria para aqueles que se prepararam para a vinda de Jesus e tristeza para aqueles que não se prepararam, aqueles que não lavaram as suas vestes, né, no sangue do Cordeiro, aqueles que não se arrependeram de seus pecados, não confessaram os seus pecados a Jesus Cristo. Vai ser tristeza para eles. Agora, aqueles que se prepararam, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, aqueles que confessaram o nome de Deus, pode ter certeza que vai ser a alegria, porque vai ser maravilhoso, vai ser algo maravilhoso. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Vamos passeando aqui pela Bíblia, né? O versículo é o 34. Lucas, capítulo 17. Agora nós iremos ver o versículo 34 ao 36. Diz o seguinte: todos acharam? Amém, né? Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Aqui é o arrebatamento. Esse texto fala justamente a respeito do arrebatamento. A Bíblia nos mostra que naquele dia um será tomado e outro deixado. Tomado por quem? Pelos anjos que nós acabamos de ver. Um será tomado e outro deixado, né? Feliz daquele que será tomado, porque esse estará salvo. Agora, aquele que for deixado, a Bíblia nos mostra que esse já vai ser deixado morto. Por quê? Pela manifestação da volta gloriosa de Jesus Cristo. Porque Jesus ele vai vir diferente de como ele veio da primeira vez.
Na primeira vez que ele veio, a Bíblia diz que ele se fez homem e habitou entre nós, esvaziou-se ali. Assim nos mostra a Bíblia. Mas a segunda vez que ele vier, o livro de Apocalipse diz que ele vai vir com poder e glória. E a glória de Deus, a Bíblia compara como um fogo consumidor, onde os ímpios derretem na presença de Deus. Então, naquele dia do arrebatamento, aqueles que forem deixados, já vai ser deixado morto pela manifestação de Jesus Cristo. Eles não vão suportar olhar para a face do Cordeiro. Eles não vão suportar a presença de Deus, vão querer se esconder, mas não vão poder se esconder, porque o fogo consumidor vai consumir os ímpios. Os ímpios irão morrer. É por isso que a Bíblia diz que vai haver choro e ranger de dente, porque essas pessoas não se prepararam para a vinda de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia agora em Jeremias, capítulo 25, versículo 33. No livro de Jeremias, nos dá pelo menos uma ideia de como vai ser aquele dia, porque sempre a história se repete. E isso aqui que está escrito no livro de Jeremias irá acontecer no dia do arrebatamento, quando os ímpios forem deixados mortos. Jeremias, capítulo 25, verso 33. Forte, viu esse texto aqui que nós vamos ler agora? Diz o seguinte: os que o Senhor entregar à morte naquele dia, estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. É um texto bastante forte. Você sabe o que é esterco? Esterco é fezes, né? Cocô de animal. Então, naquele dia, os ímpios serão como esterco, espalhados sobre a face da terra. Vai ser tanta pessoa ruim que vai se perder que a gente não tem nem noção. Inclusive, aqui vai estar de uma a outra extremidade da terra, a Bíblia diz, né? Uma outra extremidade, ou seja, né? Os quatro cantos da terra. No livro de Apocalipse diz que a quantidade dos ímpios é como a areia do mar. Muitas pessoas irão se perder. Irão se perder. E aí a Bíblia nos mostra no livro de Jeremias que não vai ter quem sepulte essas pessoas. Não vão ter um velório. Por quê? Porque o justo, junto com aqueles que ressuscitaram Cristo, irão ser arrebatados. Então, aquele que for deixado, ele vai ser deixado morto. Não vai ter quem chore por eles, não vai ter quem sepulte eles, né? e eles irão estar mortos, os corpos espalhados pelo chão. Né? Texto bastante forte. Mas, infelizmente, isso irá acontecer com muitas pessoas, porque não se prepararam para a vinda de Jesus, não se prepararam para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Vai ser triste, né? Uma cena muito triste. Né? Nós estamos tendo todas as oportunidades possíveis, irmãos. Por isso que nós devemos agarrar com toda a força a palavra de Deus na nossa vida. Ninguém vai se perder por falta de oportunidade, porque Deus está dando todas as oportunidades possíveis para a gente se salvar. Deus não é ruim, Deus é bom. Ele faz o impossível para nos salvar. A gente só se perde se a gente quiser. Se a gente quiser, né? Se a gente quiser. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Esse texto aqui é um texto maravilhoso. Nem todos passaremos pela morte. Né? Olha o que está escrito. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Né? Ou seja, nem todos passaremos pela morte. Vai ter pessoas vivas na volta de Jesus, na hora do arrebatamento. Os mortos em Cristo irão ressuscitar, mas ao mesmo tempo, a Bíblia nos mostra que vai ter pessoas vivas na hora do arrebatamento. Pessoas justas, que fizeram bem, não irão passar pela morte. Nós sabemos que antes do arrebatamento vai acontecer muitas coisas. As pragas do Apocalipse irão cair, eventos extraordinários irão acontecer. Só que na hora do arrebatamento vai ter pessoas vivas. Que maravilhoso, né? Saber que nem todos irão passar pela morte. Alguns irão passar pela morte para dar o testemunho, né? Porque antes do arrebatamento vai ter também o tempo de angústia, né? Nem o rapaz aí no vídeo falou no começo aqui da programação de hoje. Alguns irão passar pelo tempo de angústia, irão morrer também, alguns, né? Para dar o testemunho, mas nem todos irão morrer, nem todos irão passar pela morte. E a Bíblia nos mostra que os nossos corpos serão glorificados, transformados. No momento, no abrir e fechar de olho. Assim nos diz o verso bíblico, né, aqui de 1 Coríntios, capítulo 15,
do versículo 51 em diante, né? Nossos corpos serão transformados, glorificados. Nossos corpos corruptíveis serão incorruptíveis. Que maravilha saber dessas promessas para a nossa vida. E nesse dia, no dia da glorificação, na hora do arrebatamento, quando nossos corpos forem glorificados, quem tiver faltando um braço, vai ter o braço de volta. Quem tiver faltando um olho, vai ter o olho de volta. Quem tiver alguma cicatriz no rosto, alguma marca, algum defeito, Deus irá corrigir tudo isso. Deus vai fazer nova todas as coisas. A glorificação vai trazer benefícios para a nossa vida. A glorificação vai fazer com que todos nós possamos ver Deus, possamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Porque os ímpios não, os ímpios irão se esconder da face do Cordeiro. Mas o privilégio da glorificação vai fazer com que eu e você vejamos o nosso Salvador vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Eu não vejo a hora desse dia chegar, gente. E você? Está ansioso por esse dia? Que coisa boa. Vamos abrir agora a nossa Bíblia. Mas antes de abrir a Bíblia, gostaria de responder aqui duas perguntas, pessoas que têm dúvida, né? E a primeira pergunta é o seguinte: o arrebatamento, ele será secreto? E aí, o que vocês acham? Será secreto, sim ou não? Vamos ver o que a Bíblia diz, né? Muitas pessoas acreditam que será secreto. Somente a igreja A, B, né, irá ver, né? Mas o que a Bíblia tem a nos dizer? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, verso 7. É um texto bastante conhecido, né, por todos nós, mas vale a pena a gente ver, né? Diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto os trapassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Né? Esse texto está falando a respeito da volta de Jesus. E a Bíblia diz que todo olho verá. E quando será o arrebatamento? Na volta de Jesus. Então, se o arrebatamento é na volta de Jesus, e a volta de Jesus, né, todo olho verá, então o arrebatamento não será secreto. Todos aqueles que ressuscitaram, que foram glorificados, né? Os judeus ali, os romanos que crucificaram Jesus, também irão ver a volta de Jesus. Não vai ser secreta. Pessoas desde os tempos de Adão até o tempo do fim irão ali presenciar o arrebatamento. Adão vai ser ressuscitado, né? Os discípulos, os profetas, todos irão ser ressuscitados e eles irão fazer parte do arrebatamento. Deus não vai vir para buscar placa de igreja, vai vir para buscar pessoas glorificadas e ressuscitadas desde o tempo de Adão até o tempo do fim. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus serão salvos. Inclusive, no livro de Apocalipse, uma visão que João tem a respeito das pessoas que irão ser salvas é uma grande multidão que ninguém pode numerar. Assim está escrito no livro de Apocalipse. João teve uma visão presenciando o futuro, algo que vai acontecer no futuro. Uma visão de milhares e milhares, centenas de pessoas, milhares de pessoas, né? Que estarão lá no céu, vestido de branco, né? Com palmas em suas mãos, glorificando o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, essa de que o arrebatamento vai ser secreto é uma mentira. E de que vai ser só a sua igreja ou a igreja de fulano também é mentira, né? É todos aqueles que morreram em Cristo irão ser ressuscitados. Não só também os adventistas, né? Mas todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Vai ter católicos naquele dia, né? Vai ter pentecostais, vai ter evangélicos, vai ter adventista, vai ter judeu, vai ter grego, vai ter profetas. Várias e várias pessoas irão ser ressuscitadas naquele dia. Amém? Louvado seja Deus, né? Outra pergunta também que as pessoas têm dúvida em relação ao arrebatamento, né? No dia do arrebatamento, haverá meios de transportes aéreos, né, voando no meio do céu? Porque essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida, que inclusive tem muitas pessoas que dizem assim, ó, no dia do arrebatamento, se o piloto for de Deus, o piloto lá do avião, né, o piloto será tomado, né, será levado no arrebatamento, e quem estiver dentro do avião que não for de Deus, o avião vai cair e todos vão morrer, né? Mas é a pergunta que não quer calar, será que no dia do arrebatamento vai ter avião, né, voando? Será que vai ter? Biblicamente não, gente. Por quê? Porque antes do arrebatamento vai cair as 7 pragas do Apocalipse. E se a gente observar, a primeira praga do Apocalipse, o que é? Úlceras malignas e perniciosas sobre o ser humano. Ou seja, vão estar cheios de ferida pelo corpo.
A quarta praga o que é? É sobre o sol, altas temperaturas, ao ponto de queimar o corpo do homem, queimaduras sobre o corpo. Hoje, no dia de hoje, devido ao sol que está muito quente, eu fiz uma pesquisa aí no Google, vários aeroportos estão parados, vários voos tiveram que ser cancelados, e olha que as pragas não caíram ainda. Devido às altas temperaturas, já está atrapalhando os meios de transporte aéreo. Imagine naquele dia, quando o sol estiver bastante quente, então provavelmente não vai ter meio de transporte aéreo voando. Que o piloto vai estar no avião, vai ser tomado ali, o avião vai cair, isso também é uma mentira. Porque as pragas do apocalipse vai ser forte, viu, gente? Vai ser muito forte. A natureza que a gente vê hoje, né, vai estar em chama naquele dia. Vai estar tudo pegando fogo. Se por causa de uma pandemia que a gente passou, né, parou tudo, as igrejas fechou, as igrejas fecharam, é, é, os meios de transporte aéreo parou, os aeroportos, né, por causa de uma pandemia. Imagine quando as 7 pragas caírem, né, naquele dia antes do arrebatamento. Vai tá um caos, o mundo vai estar um caos. Inclusive, a 7ª e última praga vai ser o quê? Uma chuva de pedra, cerca de um talento, né? Aproximadamente 35 quilos a 40 quilos. Isso acontecerá na 7ª praga, um pouquinho antes do arrebatamento. E Jesus ele volta na 7ª praga. 7ª praga, ele volta, né? Com poder e glória. E eu gostaria de ler esse último texto aqui, né? Ó. Esse último texto, Apocalipse. Abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16, que fala justamente da última praga, que será um pouquinho antes do arrebatamento, e através desse texto já responde a pergunta aqui, né, que eu acabei de mostrar a vocês, né? Se vai haver meio de transporte aéreo na hora do arrebatamento. Apocalipse, capítulo 16, verso 17, o último flagelo, que acontecerá antes do arrebatamento, um pouquinho antes. E na mesma hora também ali, né, vai vir a volta de Jesus. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. Saiu grande voz do santuário ao lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram a cidade das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do seu flagelo e da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, através desse texto, nós concluímos que no dia do arrebatamento não haverá meios de transporte aéreo voando. Por quê? Porque a 7ª e última praga, né, vai ter um grande terremoto. As ilhas, né, as montanhas que a gente vê hoje vão fugir do canto, vão estremecer, vão ser derribadas. Porque na 7ª praga, Jesus vai vir sobre as nuvens do céu com poder e glória. Os poderes do céu serão abalados. Os poderes da terra também serão abalados. E uma grande chuva de pedra irá cair. Cenas extraordinárias irão acontecer na volta de Jesus. E o arrebatamento é uma dessas cenas maravilhosas, qual o povo de Deus será arrebatado para o céu, onde nós iremos reinar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, eu gostaria de ler para vocês aqui, Apocalipse 22, verso 17, uma promessa que Deus tem para cada um de nós aqui, né? Um chamado, aliás, um chamado. Ele faz um chamado para mim e para você, um convite. Esse é o convite de Deus para mim e para você, onde ele diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Você tem sede? Sede de justiça, né? Sede de uma nova vida, sede de ver o nosso Salvador? A Bíblia diz: o Espírito e a noiva diz: vem. Esse é um convite de Deus para mim e para você. E é de graça. Não paga nada. Não paga nada. É somente aceitá-lo como o único Salvador da nossa vida. Eu já tomei minha decisão. E se você não tomou ainda sua decisão, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Que possamos, em todo momento,
estar em oração, vigiando, né? Porque o dia da volta de Jesus se aproxima. Nós nunca tivemos tão perto da volta de Jesus que nem nós estamos agora. Estamos vendo os últimos acontecimentos diante dos nossos olhos acontecendo. E eu estou me preparando a cada dia que passa. E que possamos todos nós fazer o mesmo, se preparar cada vez mais para o grande dia do arrebatamento, onde nós iremos morar para sempre com o Senhor, onde Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não existirá mais nem morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque todas as coisas irão passar e irão se fazer novas. Iremos ser felizes para sempre. Amém? Vamos orar. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Pai querido, santo, todo-poderoso, obrigado, Senhor, pela mensagem maravilhosa, Pai. Estamos cada vez mais próximos dessa realidade, que é a volta de Jesus, o arrebatamento do povo de Deus, onde o Senhor vai nos retirar, Pai, desse mundo de trevas, esse mundo de escuridão, e nos levar para as mansões celestiais, onde o Senhor fará nova todas as coisas, Pai. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos prepare cada vez mais para o grande encontro que logo, logo, Pai, iremos ter contigo, nas nuvens do céu. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra fazer parte da nossa vida. Muito obrigado também pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado todos os dias, Pai, de sermos salvos. Obrigado também pela morte do teu Filho na cruz do Calvário, Pai, que abriu acesso para cada um de nós ao reino dos céus. Nos perdoa pelos nossos pecados, nossas iniquidades, Pai. E que essa mensagem fique guardada na nossa mente e no nosso coração. E que possamos ter sempre esperança na volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo também, Pai. Obrigado.